irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que colaboram com o nosso canal, com as visualizações, passando adiante nossos links, vendo nossas redes sociais, né, que estão aí agora bem mais fortes, que é o Instagram, o TikTok e outras mais, o Facebook, né, a nossa página Terapeuta Holística. Eu peço a todos vocês que continuem colaborando também, né, com os valores com o que faz com que o nosso canal faça as doações. Não só eu que faço, são vocês todos que fazem também as doações. Além do meu, que entra também, né, eu tenho vocês que colaboram comigo. Todos vocês sejam abençoados por Deus. Imensamente abençoados todos vocês que colaboram com o nosso canal. Todos, né? Quem não colabora porque faz de maldade, aí eu entrego na mão de Deus, como se diz, né, aí no popular, né? Mas hoje nós vamos falar, pessoal, dessa diferença de obsessores que estão agindo aqui na Terra. Porque me perguntaram dos dois casos, né? Desse menino de 13 anos que matou a professora, né, no colégio próprio que ele estudava, né, e tudo mais, todo mundo já sabe. E o menino que dizimou a família alguns tempos atrás, a família Pesseguini, né? Me perguntaram, várias pessoas me perguntaram isso, né? Se são o mesmo tipo de obsessor. E eu vou dizer para vocês que não é o mesmo tipo de obsessor, porque o obsessor do menino Pesseguini, ele já era o próprio obsessor da família. Ele já veio, não é, para fazer aquilo que fez, dizimou toda a família. Houve também ali, né, a ajuda, vamos dizer assim, do pai e da mãe, que eram policiais, então facilitou aquilo ali dentro de casa, porque eles tinham arma, né? Pai e a mãe policiais, os dois tinham armas dentro de casa, o que facilitou com que aquele menino acabasse com a família e depois se suicidasse. Ou seja, aí a gente já está vendo que é uma forte ligação com o próprio obsessor que era ele, né? A ligação é ele que queria dizimar a família. Como eu expliquei na época, no vídeo, eu fiz um vídeo na época, explicando que ele trouxe tudo aquilo ali de outras vidas. Eles foram todos, vamos dizer assim, inimigos do passado, e ele veio para completar essa situação agora, vamos dizer assim, de um resgate coletivo ali naquela casa. E quanto a esses que estão invadindo as escolas, que eles mesmos estudam, e tudo mais, ele ali já é um obsessor do próprio garoto, é um obsessor da própria, né? Ali foi um obsessor da família, aquele lá, dos Pesseguini, era um obsessor da família. Esse caso aí, nesses que avançam para cima de pessoas dentro das escolas, eles são os obsessores deles mesmos. O obsessor ele não quer saber se ele está fazendo mal para quem quer que ele seja, ele está fazendo para ele próprio. Nesse caso aí, já fazendo um garoto de 13 anos, né, ficar aí com ficha policial, né, com ficha criminal, que é pior. Então, a diferença é essa. Lá dos Pesseguini, ele era o obsessor da família. E no caso desse menino agora, de São Paulo, também, né, de São Paulo, ele é o obsessor, né, dele próprio. Ele é o obsessor dele próprio, só que ele não conseguiu mais ou menos o intento, porque vocês viram que ele disse que depois ele queria que os policiais o matassem? Quando vocês viram essa entrevista, não sei se alguém aí viu, ele está dizendo isso, que ele queria matar mais gente, ele fala isso bem claro, e depois iria se matar, ou seja, ele queria, né, fazer com que esse espírito desse menino, que a gente não sabe nem o nome, porque acho que não divulgaram o nome, ele estava querendo, ele próprio, né? Ele próprio se sacrificar, porque na verdade foi um sacrifício que ele queria fazer ali, né? No final.
não conseguiu. Então a diferença é essa. O menino do Pesseguini, ele era um obsessor da família. Ele veio um obsessor reencarnado, não é? E esse agora, e outros mais que invadem, estou sabendo até que houve uma invasão também num hospital. A minha filha estava me passando isso agora pela manhã. Hoje é sábado de aleluia, né? Hoje é dia 8 de abril. E minha filha estava me passando agora pela manhã. Ela me ligou falando dessa questão, que houve um ataque num hospital, não é? Mas esses ataques de hospital, em hospitais, eles acontecem muito, assim, dentro de meliantes, né? Porque quando os bandidos, eles veem que tem um deles ou outro, que está lá da falange rival, da falange do mal, né? Lá deles, está internado, eles vão lá, fazem de tudo e vão lá no hospital para matar, né? E quando é do lado deles, eles vão lá para resgatar, não é? Então, isso tudo aí faz parte desse mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Não tem como. Todos os planetas rochosos, eles são semi-primitivos do nosso sistema solar e de outros sistemas solares por aí. Só os gigantes gasosos é que não são tão materiais. Mas mesmo assim, devido a que são submetidos à luz de um sol somente, do nosso Sol, que é a estrela de quinta grandeza, eles ainda são tidos para a espiritualidade superior como planetas atrasados ainda, tá? Semimateriais, tá? Mesmo Vênus e tudo mais, todos aqui nesse sistema são planetas semimateriais ou primitivos ou semiprimitivos, como o nosso. Não tem como. Então, planetas assim, como o nosso, abrigam civilizações atrasadas, espiritualmente falando. Enquanto não tiver, né, um up de energia espiritual, vai permanecer nisso. E esses espíritos, eles estão sendo levados, né? Eles estão sendo levados para outros sistemas, né, mais atrasados, porque tem sistemas ainda mais atrasados ainda, né? Sistemas binários, geralmente, são sistemas mais atrasados espiritualmente, né? Então, esses obsessores que agem nesses espíritos de cabeça fraca, que já trazem uma fraqueza espiritual de outras vidas, não tem como, né? Não tem como. Esses espíritos, eles vão ter que partir para outros orbes, como nós vimos no último vídeo, no qual eu falei sobre aquele livro, O Futuro Espiritual da Terra, no qual a gente tem as orientações do nosso mentor André Luiz, né? O qual ele fala através da psicografia de Samuel Gomes, qual é, não é, o jeito, a forma que a espiritualidade tem, a triagem, né, para tirar esses espíritos de vez daqui, porque a Terra não vai mais comportar isso, como eu já falei inúmeras vezes em vídeos, ou mantê-las por mais uma encarnação, porque tem espíritos que estão conseguindo, né, e ficar mais uma reencarnação para se redimir por completo. Vocês viram lá nesse meu último vídeo, que eu estou falando da triagem dos espíritos, né? É o título do vídeo, que nós falamos desse trecho aí do livro Futuro Espiritual da Terra, como é essa triagem que os espíritos fazem, né? E André Luiz está muito nesse trabalho aí, porque André Luiz também está trabalhando nessa nova falange grande de espíritos de luz que estão reencarnando na Terra e que estão ali construindo essa cidade espiritual, o coração do Brasil, né, que é sobre a região centro-oeste, pegando um pouco do sudeste e tudo mais. Ela é uma gigante, ela é uma cidade espiritual gigante que estão fazendo parte ali vários espíritos de escola, né? Ramatiz, André Luiz, Ismael, Filomeno de Miranda e outros espíritos mais, Dr. Bezerra de Menezes, com a falange dele de cura,
dos espíritos também, muitos que trabalham na falange do Dr. Bezerra de Menezes, eles estão trabalhando também, eles trabalham nesse portal, né, Star, né, o portal Star, que é um portal de espíritos que trabalham na cura, que vem também ajudar através do nosso querido, né, mentor do Comando Santo Esmeralda, né, antigo São Paulo, que é o nosso querido Hilarion. Vocês estão compreendendo? Então tudo isso engloba essa limpeza que está acontecendo no nosso planeta. Essa limpeza, na verdade, está acontecendo em cada planeta do nosso sistema solar. Eu já falei isso em outros vídeos, mas depois, futuramente, a gente vai falar mais para que o assunto não se torne tão longo. Porque nós estamos falando neste momento dessa divisa, dessa diferença, na verdade, entre um tipo de obsessor e o outro tipo de obsessor, que estão agindo principalmente nos jovens, não é? Por isso eu sempre peço a vocês para ficarem, né, ali de olho nos adolescentes de vocês, nos jovens de vocês, né? Que eles estão sendo chipados, eles colocam chips para poder agir melhor. Por que esses chips, vão me perguntar? Para poder monitorar melhor seu filho, seu sobrinho, né, seu enteado, monitorar melhor seu afilhado, monitorar melhor seu vizinho, o filho do vizinho. Por isso, então, a gente tem que ficar muito de olho, porque a gente não sabe a hora que um espírito desse maligno vai agir de tal forma na cabeça de um ser tão jovem, né, que já ficou implantado lá, foi se alimentando. Vocês vejam que esse último menino aí, ele estava há 2 anos com essas ideias. Então tem que tirar, tem que ser mais duro com a internet, com esses jovens. Vocês estão compreendendo? Olha a menina que foi atrás da conversa de um homem lá do Maranhão e foi embora com o garoto, foi embora para ele lá, né? Ela com 12 anos, gente, isso é porque os pais não ficam tão em cima. Eu acuso sim formalmente os responsáveis. Por quê? Porque tem que ficar em cima, não tem jeito, e não é de hoje que eu falo isso, não é de hoje, tá bom, pessoal? Então a diferença é essa, o Pesseguini, né, voltando ao assunto aqui exatamente do vídeo, o Pesseguini, ele era o obsessor da família e ele próprio, tipo, acabou com aquela obsessão, ele resgatou aquilo, ele se matou. E o obsessor deste menino de agora e outros mais que invadem as escolas, eles são os obsessores dos outros, deles próprios e dos outros, não da família. Ele está tirando a família fora, só que pega, né, para a família. Agora, o que a família está pensando? Como é que a família está agindo? Na porta de uma delegacia, tendo que contratar advogado, não é? Porque esse menino, esses aí que estão esfaqueando, que esfaqueou, ele está correndo risco de vida, né? Mas é o que ele quer, na verdade. Então ele vai ficar pensando muito naquilo para poder completar a mente dele. Isso aí é uma forma pensamento que ele construiu. Ele construiu essa forma de pensamento. Nós vamos falar em outro vídeo sobre formas de pensamento. Como é que constrói, a mente constrói uma forma de pensamento dessa, que age desta maneira que agiu, né? E agiu a contento, né? Porque ele realmente conseguiu. Aleatoriamente ele saiu esfaqueando, a gente vê pelos vídeos, saiu esfaqueando, né? A professora sentadinha de costas, não sabia que aquilo ia acontecer. E ele fez aquilo que fez, tá bom? Então a diferença é essa, pessoal. Fica com Deus, todos vocês, tá? Na paz, saúde, prosperidade, tá? Eu não celebro, né? Vocês sabem disso, quem me conhece, que vê meus vídeos, já quase 1000 vídeos. Eu não celebro, né, data alguma, tá? Eu não celebro, já disse por quê. E não celebro, pessoal. Então, para todos que estão celebrando, paz, saúde, prosperidade é o que eu desejo, tá? Mas eu comigo vejo Jesus de outra forma. Eu tenho outra visão do Jesus que aqui passou na Terra. Eu tenho outra visão dos Espíritos abençoados que nos iluminam, das falanges, das altas moradas celestiais, né, como Jesus é. Eu não tenho Jesus todo ano sendo lembrado no sofrimento. Eu não tenho Jesus assim. Então eu peço a todos vocês que sempre colocam aí essas figurinhas do meu WhatsApp,
com a cruz. Eu não uso cruz, não aceito cruz na minha casa, nas paredes, crucifixo, nada eu aceito disso. Porque eu tenho outros olhos para Jesus. Jesus para mim é uma energia celestial. Jesus não precisa estar todo ano sendo lembrado como o sofrimento no madeiro. Eu não aceito isso. Eu só quero Jesus com um grande coração, com toda a humanidade dentro daquele coração. E para isso nós estamos aqui, estudando a cada dia como que a gente vai entrar nesse coração de Jesus. Esse coração aí, né, que é, vamos dizer assim, uma figura, né, que a gente tem que usar como um coração, mas na verdade é uma energia gigantesca que a gente tem que estar ali dentro dela, que é a energia de Jesus. Eu não vejo Jesus ali sofrendo, vocês estão compreendendo? Na cruz, todo ano sendo mostrado, aquela coisa toda. E, na verdade, as pessoas são muito hipócritas, essa é a grande verdade. Falam de Jesus, falam de Sexta-feira da Paixão e tal, mas será que todos aqui ou aqueles que estão venerando aquela cruz estão realmente aptos a entrar nessa gigantesca onda de energia que é o coração de Jesus? Porque o coração de Jesus, ele é grande, né? Não é esse coração que a gente vê aqui na terra, né? Que a gente fica celebrando aí, o povo fica celebrando, não é. Jesus é uma energia poderosa, gigantesca, né? É só ele querer, ele ilumina todo o nosso planeta, não é isso? E ele está tentando iluminar, só que os seres que aqui ainda estão vivendo estão muito atrasados ainda, né, pessoal? E precisa se modificar, muito, muito, muito. Fica com Deus, pessoal. Namastê para todos. Desculpe qualquer situação que eu tenha falado aqui, que talvez vocês não vão entender ainda, mas quem entendeu, eu desejo paz, saúde, proteção, amparo, muita felicidade. Fiquem com Deus.